Nesta edição do Automagazine acompanhamos a vitória de Ricardo Moura no Rally do Centro. Em Viana do Castelo assistimos ao desfecho do troféu Mariatel Rotax em karting e conhecemos os apurados para as finais mundiais. Fora de portas vamos à Bulgária acompanhar mais uma etapa do IRC. O Rally do Centro de Portugal, segunda prova de asfalto do Campeonato de Portugal de Rallys, ficou desde logo marcado pelo regresso de alguns nomes importantes dos rallys nacionais, como Pedro Leal e João Silva. Ricardo Moura e António Costa partiram para esta prova na liderança do Campeonato Nacional e tinham na Marinha Grande o objetivo de cimentar os pontos na liderança. Na primeira especial da manhã, começaram a vencer sem grande oposição por parte dos adversários mais diretos e com os problemas mecânicos que Pedro Pérez teve na especial de Carnido logo no arranque, a história do rally ficou praticamente decidida para Ricardo Moura. O piloto dos Açores levou o Mitsubishi sempre na frente até ao final das primeiras 4 especiais realizadas. Já sentia aqui o sabor do título. Pedro Meireles partiu para esta prova com um objetivo claro: chegar ao fim depois dos vários incidentes que tem tido ao longo da época, com várias desistências. Fica 20, para a direita média mais fecha, corta, suja, abre 20. Atenção direita rápida menos tarde e fica, a travar para a esquerda média mais boa. Sai para a esquerda fundo, 60. Lomba fundo pela direita, para a esquerda fundo na casa, não vai tirar. A dupla Meireles, Mário Castro, procurou chegar ao líder, ainda conseguiu vencer na terceira super especial, referente à segunda passagem pelos cerca de 17 km do troço de Carnido. Atenção ao trabalho lá embaixo, antes da esquerda, para a direita média mais boa, curta e não corta, atenção 30. E muita atenção agora, esquerda rápida a travar forte, para a direita média mais que engana, atenção aqui à travagem, média mais que engana e não abra. Ao final da manhã, rodava no segundo lugar à geral e com o abandono de Pedro Pérez, as contas do campeonato estavam decididas. Bastava a Moura controlar o rally para ser campeão na Marinha Grande. Miguel Barbosa e Justino Reis partiram para esta prova na segunda posição, absoluta, e tinham como objetivo manter esse lugar nas contas do campeonato no fim deste Rally do Centro. A dupla do Mitsubishi Lancer Evo 9, após 4 meses de paragem, trazia a lição bem estudada e mostrou estar a evoluir em termos competitivos. Foram somando terceiras posições ao longo das 3 primeiras especiais. Na última passagem por Pombal, Miguel Barbosa foi surpreendido por Ivo Nogueira, que à geral conseguiu o terceiro tempo mais rápido, mas Barbosa segurava o terceiro lugar à geral e o terceiro lugar no CPR ao final de 4 especiais. Ivo Nogueira e Nuno Silva, num Citroën DS3, chegaram à Marinha Grande com o objetivo de passar para a frente do campeonato de 2 rodas motrizes, o CPR2, depois da desistência em Vieira do Minho e a vitória em Faf, estavam a 1 ponto do líder. Depois de 4 meses de paragem e algumas modificações no carro, Ivo Nogueira entrou motivado e nesta prova a concorrência era forte. Ivo Nogueira teve pela frente o regressado Pedro Leal, que trazia toda a experiência que tem aos comandos de um carro de rallies e não ia facilitar a vida ao jovem Nogueira. Pedro Leal, depois da boa prestação no Rally Serras de Faf, onde amealhou um terceiro lugar nas 2 rodas motrizes e um quinto à geral com um Peugeot 206 GTI, chegava agora à Marinha Grande com outros argumentos, um Citroën Saxo S1600. Ao final das 4 primeiras especiais, Pedro Leal estava no segundo lugar nas 2 rodas motrizes, a 10 segundos de diferença do líder Ivo Nogueira, e à geral ocupava a 5ª posição, a cerca de 2 minutos de Ricardo Moura, líder absoluto. Daqui a pouco viajamos para a Bulgária para acompanhar mais uma etapa do IRC. Agora é tempo de rodar a toda a velocidade com o troféu Mariatel Rotax em karting. O cartódromo de Viana do Castelo foi o palco escolhido para a derradeira etapa do troféu Mariatel Rotax.
Viana do Castelo vestia-se assim de grande importância, já que paralelamente iríamos ficar a conhecer os 3 primeiros pilotos que iriam garantir uma presença nas finais mundiais da Rotax, que este ano tem lugar em Portugal, mais concretamente no Cartódromo de Portimão. Começamos pela classe destinada aos pilotos júniores. Alinharam à partida para esta prova de Viana do Castelo uma dezena de pilotos. Na luta pela vitória no troféu perfilavam-se 3 pilotos, Nuno Sousa, Henrique Batista e Bruno Burlido. Na frente, Nuno Sousa mostrava-se mais forte e assumia a liderança com Johan Sousa da E-Kart Competition, atrás de si, Emanuel Falcão da Tony Kart Portugal e Henrique Batista muito próximos. Ainda na primeira volta, Bruna Leitão saía da pista e ficava fora de prova. Na parte de trás da corrida assistíamos ao espetáculo Bruno Burlido. O jovem piloto encetava uma recuperação notável e a meio das 20 voltas ao Cartódromo de Viana do Castelo já pressionava os primeiros. Com o passar das voltas, Burlido assume a liderança da prova e consegue afastar-se de Nuno Sousa, que se mostrou incapaz de acompanhar o ritmo forte imposto por Burlido. Bandeira de xadrez para Bruno Burlido, que venceu a primeira final. Nuno Sousa acabou na segunda posição, enquanto Johan Sousa era terceiro e Henrique Batista quarto. Com este resultado, Burlido era já o virtual vencedor do troféu Marietel Rotax 2012. Na segunda final, Bruno Burlido saía na frente, assumindo a liderança para não mais a perder. Atrás de Burlido seguia Johan Sousa, que voltava a largar bem, e Manuel Falcão, que surpreendia Nuno Sousa e Henrique Batista. Com a liderança desta segunda final entregue a Bruno Burlido, as atenções centravam-se em Johan Sousa e Nuno Sousa, que lutavam pela segunda posição, com os 2 pilotos em constante alternância de posição. Mais atrás, Henrique Batista tentava aproveitar um deslize dos da frente para assumir a terceira posição, o que não veio a acontecer. Na frente desta segunda final da categoria júnior, Bruno Burlido mostrava um andamento forte e uma vantagem que lhe garantiu uma vitória folgada, enquanto Nuno Sousa voltava a ser segundo, surpreendendo Johan Sousa da E-Kart Competition, que acabou no terceiro lugar, posições que ocuparam no pódio desta prova de Viana do Castelo. Conseguimos a vitória aqui em Viana, voltámos a vencer as 2 mangas e ganhamos o título. Apurámos-nos para as finais mundiais e espero obter uma boa prestação lá. O ano passado já me tinha apurado, mas este ano acho que estamos num nível ainda melhor que o ano passado e suponho que vamos representar bem Portugal. A categoria Max contou nesta quarta prova do troféu Rotax Marietel com uma grelha de 12 pilotos, onde a principal ausência foi a de João Correia, do time Marietel, que depois dos resultados menos positivos de Vila Real não esteve em Viana do Castelo, optando por preparar da melhor forma a presença na Taça Mojo, prova onde os pilotos podem ainda garantir uma vaga para as finais mundiais. Início da primeira final da Max, com uma largada muito forte de Luís Cidade, que assumiu de imediato a liderança, levando atrás de si José Pedro Faria, António Falcão e Pedro Paixão. Com Cidade a mostrar-se mais forte e Faria no seu encalço, na luta pelo terceiro lugar e ainda na primeira volta, um problema técnico com António Falcão da Tony Kart Portugal obriga Pedro Paixão a uma manobra de recurso, o que faz com que o piloto do Funchal caísse para a sexta posição, atrás de Carlos Pinto e Francisco Mora. Paixão encetou então uma recuperação notável, com uma condução agressiva ao longo das 20 voltas ao traçado de Viana do Castelo, conseguindo chegar ao terceiro lugar. Na frente da corrida, Luís Cidade, que estava obrigado a vencer as 2 provas e a esperar por um deslize dos seus mais diretos adversários, para ainda acalentar a esperança de vencer o troféu Marietel Rotax no ano de estreia do jovem piloto na categoria Max, mostrava uma condução sem erros, não permitindo que José Pedro Faria colocasse em perigo a liderança da prova. Os 2 pilotos da frente cedo alcançaram uma vantagem sobre os restantes que lhes permitiu andarem na cabeça da corrida de uma forma intensa. Assim, Luís Cidade cortou a meta no primeiro lugar desta primeira final da categoria Max, relegando para a segunda posição José Pedro Faria, enquanto Pedro Paixão acabava na terceira posição. Contudo, Paixão acabou por ser penalizado em 3 segundos por não ter respeitado a regra de circular dentro dos corredores na aproximação à meta na largada, acabou por ser relegado para a 4ª posição da geral, atrás de Carlos Pinto. Na segunda prova do fim de semana de Viana do Castelo, a que iria definir o pódio final desta 4ª etapa e última do troféu Marietel Rotax.
José Pedro Faria surpreende toda a concorrência com uma espetacular largada, assumindo a liderança da prova na frente de Luís Cidade, Pedro Paixão, Francisco Mora e Carlos Pinto. Contudo, José Pedro Faria não aguentou o determinado Luís Cidade, que rapidamente saltou para a liderança desta segunda final. Já Pedro Paixão, no terceiro lugar, colocava em perigo o segundo posto de José Pedro Faria, que voltou a não resistir ao andamento mais forte do madeirense, que acabou por alcançar o segundo posto numa ultrapassagem, que obrigou Faria a retirar o pé e a ver Carlos Pinto a chegar perto do terceiro posto. Com Pedro Paixão no segundo posto, o público presente em Viana do Castelo assistia agora a duas intensas lutas pelos lugares do pódio. José Pedro Faria tentava travar Carlos Pinto para assegurar a terceira posição, enquanto Luís Cidade e Pedro Paixão lutavam pela vitória. Pedro Paixão, já na parte final da corrida, ainda consegue ultrapassar Cidade, contudo Luís Cidade, na entrada para a última volta, assume a liderança para voltar a cortar a meta em primeiro lugar e assim vencer as duas finais desta última prova do troféu Marietel Rotax. Desta forma, Pedro Paixão garantia a vitória no troféu Marietel Rotax 2012 e tornava-se no segundo piloto a garantir a presença nas finais mundiais de Portimão. Os 3 pilotos, acho que correu muito bem. Esta final foi mais complicada que a primeira, mas mesmo assim consegui ganhar. Contas feitas, Luís Cidade subiu ao lugar mais alto do pódio em Viana do Castelo, com Pedro Paixão a terminar no segundo lugar e José Pedro Faria na terceira posição. A prova mais importante desta jornada do troféu Marietel Rotax era destinada à categoria DD2, que contou com uma grelha de 13 pilotos. Notada a ausência em Viana do Castelo da equipa Marietel e de Paulo Moreira e Nuno Carvalho, que bons resultados haviam alcançado nas restantes provas da temporada. Em entrada para esta derradeira jornada, 2 pilotos perfilavam-se como candidatos a vencerem o troféu. Início da primeira final da DD2, com Eduardo Leitão a largar mais rápido, assumindo a liderança e a levar atrás de si Frederico Duarte e Carlos Machado, que se mostrava em bom plano, apesar de ter sido obrigado a mudar de motor no final dos treinos cronometrados. Na parte de trás do pelotão desta categoria DD2, Pedro Paixão voltava a dar espetáculo. O piloto da Madeira foi relegado para o final da grelha, depois de, no final dos treinos cronometrados, ter sido desclassificado por falta de uma peça no filtro de ar. Assim, partido da última posição, Pedro Paixão encetou uma recuperação notável, que rapidamente o levou à terceira posição, atrás de Frederico Duarte, que se mostrava incapaz de incomodar a liderança da prova de Eduardo Leitão. Tentando travar as investidas de Pedro Paixão para chegar ao segundo posto, Frederico Duarte viu a diferença para o líder aumentar e o seu kart parecia incapaz para aguentar o determinado Pedro Paixão, que acabou mesmo por assumir o segundo posto. Na parte final da corrida, Paixão tudo fez para chegar à liderança, o que obrigou Eduardo Leitão a ter de conduzir nos limites para defender a vitória nesta primeira final. Na terceira posição terminava Frederico Duarte, que desta forma entregava a Eduardo Leitão a vitória no troféu. Na partida para a segunda final, Eduardo Leitão volta a sair melhor, levando agora na segunda posição o irreverente Pedro Paixão, que ainda na primeira volta consegue ultrapassar o piloto da Primus Racing, a cair para a terceira posição, atrás de Frederico Duarte, que aproveitou da melhor maneira o erro de Leitão. Com Pedro Paixão na liderança da final 2, Frederico Duarte via-se na segunda posição na frente de Eduardo Leitão, que realizou uma corrida sem mais erros de forma a não deixar fugir a vitória no troféu. A luta pelos lugares secundários da DD2 era também emotiva, com Pedro Louros a mostrar-se melhor que Gonçalo Gaivão. Na frente da corrida, cedo se percebeu que Eduardo Leitão estava mais forte que o piloto da e-Kart Competition e que a qualquer momento iria assumir a segunda posição, o que acabou por acontecer. Esta luta intensa pelo segundo lugar acabou por beneficiar o líder da prova. Pedro Paixão garantiu uma vantagem significativa para os 2 pilotos atrás de si, difícil de recuperar. Apenas uma avaria mecânica iria evitar que Pedro Paixão garantisse a vitória nesta segunda final. Bandeirada de xadrez para Pedro Paixão, vencedor desta segunda final na categoria DD2, com Eduardo Leitão a terminar na segunda posição e Frederico Duarte no terceiro lugar, posições que os pilotos ocupariam no pódio de Viana do Castelo. Uma excelente corrida de Pedro Paixão, apesar de todos os percalços. Tivemos alguns problemas no início, depois fomos penalizados muitas vezes. Uma vez na D2 fui penalizado nos cronometrados e por causa de uma falta de uma peça que faltava no kart, mas depois na segunda final conseguimos impor o andamento e
e acho que valeu a pena esta corrida. Na subcategoria DD2 Master, Pedro Loures, da Tony Kart Portugal, a jogar em casa, mostrou sempre mais forte que a concorrência e nem o empenhamento de Gonçalo Gaivão foi suficiente para travar Pedro Loures, que acabou as duas finais na 4ª posição, deixando Gonçalo Gaivão na 5ª posição e Carlos Machado no 6º lugar. Apesar da vitória em Viana do Castelo, na categoria DD2 Master, Pedro Loures não conseguiu chegar à liderança do troféu, já que a diferença para Carlos Machado era significativa. Contas feitas, Pedro Loures venceu a categoria destinada aos pilotos mais velhos, deixando na 2ª posição Gonçalo Gaivão, enquanto Carlos Machado fechou o pódio. Eu tinha que pontuar, de facto, o campeonato para mim estava mais ou menos decidido, estava só em discussão o 2º lugar e de facto tinha que pontuar bem e ganhei na D2 Master e fiz quarto da geral nas duas corridas, o que foi excelente. Mais à frente assistimos à consagração de Ricardo Moura como bicampeão nacional de ralis. Agora é tempo de viajar à Bulgária para mais uma jornada do IRC. O Rally Slivan, antepenúltima etapa do IRC, marcava a estreia da Bulgária no Intercontinental Rally Challenge. Após a vitória na Ucrânia, Yagiz Avci era o principal favorito à vitória no seu Ford Fiesta S2000, mas poderia contar com forte oposição não só do seu conterrâneo Feith Kara, mas sobretudo de pilotos búlgaros como Dimitar Iliev, em Skoda Fabia S2000, Pitar Gyoshev e Krum Donchev, ambos em Peugeot 207 S2000, bons conhecedores do terreno. Num rally onde as principais figuras do campeonato não marcaram presença, Dimitar Iliev dominou desde o início, não dando qualquer hipótese à concorrência. Desde o início se percebeu que Dimitar Iliev estava nesta etapa para vencer e não iria dar hipótese à concorrência. A bordo do Skoda Fabia S2000, Iliev venceu esta 11ª prova do Intercontinental Rally Challenge, mesmo com o forte ataque de Pitar Gyoshev nesta última etapa. Iliev foi dos pilotos que mais se destacou, mas viu a sua vantagem ficar reduzida nas últimas classificativas do rally, pois Gyoshev, com um Peugeot 207 S2000, impôs um ritmo muito forte, mas não foi o suficiente para vencer o rally. Os dois pilotos ficaram separados por 11 segundos. Dimitar Iliev aproveitou assim da melhor forma a ausência de um dos principais rivais, Luca Detti, estando ausente nesta prova devido a ter inadvertidamente percorrido uma classificativa entre o aeroporto e o hotel na chegada ao país. A fechar o pódio ficou Ignat Isaev, que contou com o seu Mitsubishi Lancer Evo 9, bateu Krum Donchev, que perdeu algum tempo devido a um furo no Peugeot 207, terminando assim na 4ª posição. Tudor Slavov venceu entre os dois rodas motrizes na frente de Martin Kangur e do turco Murat Bostanci, que voltou a dar nas vistas com o pequeno Ford Fiesta R2. Roberto Conzani, com problemas no Renault Megane RS, foi apenas o 9º classificado absoluto e Harry Hunt desistiu após saída de estrada a meio da primeira etapa. De regresso ao Rally do Centro, onde Renato Pita e Alberto Silva não conseguiram melhorar a performance das primeiras 4 especiais, nas duas últimas passagens do dia, na zona do Pinhal referentes ao troço de Canto do Ribeiro. O Clio R3 Max acabou no 4º lugar entre os carros de 2 rodas motrizes e na 7ª posição à geral. Ainda assim, Renato Pita segura o 2º lugar no CPR2, quando faltam 2 provas até ao final do campeonato. Quem surpreendeu neste Rally do Centro foi a dupla Ricardo Marques e Paulo Marques aos comandos do Citroën C2 R2 Max, numa prova em que manteve uma toada de andamento rápido, sabendo que não tinha carro para chegar aos pilotos da frente, mas com o objetivo de querer segurar um lugar no pódio entre os pilotos do CPR2 e acabou por conseguir o 3º lugar. Entramos com uma toada logo de início. Tivemos logo no primeiro troço, o carro tivemos um problema que ele começou a falhar. A partir daí conseguimos resolver o problema, mantivemos a nossa toada. No primeiro e no segundo troço
conseguimos manter o nosso ritmo e penso que fizemos um bom rally para o carro que temos e para a estrutura que temos, acho que foi muito bom. Pedro Leal e Redouane Kassamo, enquanto o carro permitiu, ainda procuraram lutar pelo primeiro lugar nas duas rodas motrizes. Leal, à chegada a este rally, ainda não tinha testado o Saxo S1600. Como disse, aproveitou os troços de ligação para se habituar ao carro e depois fez o que pôde em cada especial e continua a ser fantástico vê-lo passar. Terminou em segundo lugar nas duas rodas motrizes e foi quinto à geral. E deixa já o aviso à concorrência para o próximo rally. Foi bom, não começou muito bem porque tivemos muitos problemas e só tivemos o carro hoje de manhã, nunca tinha guiado o carro, fizemos 3 km e depois, olha, nas classificativas, mas correu, para o que foi, correu bem. Ganhamos logo a primeira classificativa e ganhamos sempre essa, só que as outras eram muito rápidas e o carro tem uma caixa muito curta e não dava grandes hipóteses, mas correu muito bem. Ivo Nogueira e Nuno Rodrigues da Silva conseguiram na Marinha Grande a segunda vitória no Campeonato de Portugal de duas rodas motrizes. O jovem piloto, nas duas passagens do Pinhal, venceu destacado a concorrência e, de forma natural, venceu este rally entre os carros de duas rodas motrizes, tendo inclusive em duas das especiais conquistado o terceiro melhor tempo à geral. Em termos absolutos, foram os quartos classificados e assumem nesta prova organizada pelo Clube Automóvel da Marinha Grande a liderança do CPR2. Foi difícil encontrar um ritmo certo, no primeiro troço estava muito escorregadio. Optamos por uma condução mais calma e serena e optar por, nos troços em que estava mais à vontade, conseguir atacar e buscar bastante tempo. Foi assim que conseguimos, foi assim que fizemos. Conseguimos os 25 pontos, ganhámos o rally. De manhã tivemos uns chutes no primeiro troço e nos troços que estava mais à vontade conseguimos atacar e buscar bastante tempo ao Pedro Leal. Ficou tudo bem, a equipa está de parabéns, o carro está ótimo e, sem dúvida, foi um bom rally. A dupla Miguel Barbosa e Justino Reis em Mitsubishi Lancer Evo 9 conseguiu mais uma vez subir ao pódio numa prova do Campeonato de Portugal de Rallys. Após as 6 especiais, 2 das quais realizadas ao início da noite, o piloto Vila Nova de Famalicão cumpriu os objetivos a que se tinha proposto, que era o de consolidar a segunda posição à geral, numa altura em que ainda lhe falta uma prova para pontuar no CPR. Assim, no final, Miguel Barbosa estava satisfeito com a sua prestação no Rally Centro de Portugal. Não foi muito como eu queria. De manhã fomos um bocado lentos, perdemos logo para a nossa concorrência. Depois, pronto, gerimos. O Pérez abandonou e a nossa luta era com ele. Uma hora já não conseguimos lá chegar e foi gerir a corrida até ao fim. A dupla do Lancer Evo 10 chegou ao fim deste Rally do Centro, depois de uma série de azares nas últimas provas. Desta feita, Pedro Meireles e Mário Castro terminaram em segundo lugar aqui na Marinha Grande, num rally onde o segundo lugar foi sempre deles e, sabendo que não conseguiam apanhar a primeira posição, procuraram fazer uma prova tranquila, não correndo riscos que colocassem o rally em causa, uma vez que já tinham uma vantagem segura para o terceiro classificado. Correu tudo bem, não tivemos qualquer problema mecânico, tivemos os condicionalismos normais da prova, mas em termos mecânicos já reportou-se lindamente e pronto, espero que continue a malapata de lado de lá e não entre aqui. Ricardo Moura e António Costa venceram o Rally do Centro sem oposição. Depois de logo na primeira especial, Pedro Pérez ter tido problemas com o carro, o caminho ficou aberto para o piloto dos Açores levar o seu Evo 9 até ao fim e sagrou-se campeão nacional quando ainda faltam 2 provas para o fim do campeonato. Com este resultado, Ricardo Moura sagrou-se bicampeão nacional absoluto de rallies e alcançou ainda o 3º título consecutivo de campeão de Portugal do agrupamento de produção. E na assistência, a festa começou a ser feita com a ARC Sport, a equipa que, pelo 5º ano consecutivo, é campeã nacional. Tudo é a confirmação de que aquilo que fizemos no ano passado não foi obra do acaso, ou seja, este entrosamento com o António e com a ARC tem sido sem dúvida o pilar do sucesso da nossa carreira desportiva e estou muito feliz por poder dar mais uma vez um retorno desta evidência à minha região, aos Açores, ilhas que eu adoro e que desta forma posso projetar a minha região com mais um resultado desta natureza. Portanto, acho que estamos todos de parabéns, muito felizes, muito consistentes, muito rápidos, muito profissionais.
Terminava assim mais um Rally do Centro concentrado em 6 especiais. O Campeonato Nacional de Rallys está entregue. Resta agora a luta pelo CPR2 e pela Taça de Portugal de Rallys. No próximo programa acompanhamos a Baja de Idanha Nova a contar para o Nacional do Todo Terreno. Em Baltar, assistimos à última jornada do Nacional de Kart.